Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Pode Dançar, essa edição que está super especial. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante, viu? E hoje eu escolhi uma temática para essa mesa aqui de grandes renomes no mundo da dança e profissionais que eu admiro muito, que eu acredito que é uma temática muito importante para a gente falar, já que a vida é isso, né? A vida, a gente está em constante mudanças e transformações, e eu acredito que a dança brasileira também. Então a gente vai falar sobre quem ou o que está mudando o cenário da dança brasileira. E aí eu trouxe esse time maravilhoso. Tereza Rocha, que é pesquisadora de dança e teatro, diretora de espetáculos e dramaturgista de processos de criação, além de ser doutora em artes cênicas e mestre de comunicação e cultura, e muitas outras multifunções, como a de ser autora do livro O que é a Dança Contemporânea. Seja bem-vinda! Luiz Fernando Bongiovanni, que foi um bailarino com uma carreira incrível internacional e nacional, com experiência em companhias de grande renome, e desde 2004, quando retorna ao Brasil, trabalha na coordenação de projetos culturais, oficinas de improvisação e também como coreógrafo. Atualmente é o diretor do Balé Teatro Guaíra e é um dos grandes nomes de pesquisa e um grande pensador da dança brasileira. Bem-vindo, bem-vindo! Adoro. Agora é ela que tem um sobrenome maravilhoso. Marcela Bienvenue. É superintendente de desenvolvimento da São Paulo Companhia de Dança, mestre em comunicação e semiótica, pós-graduada em estudos contemporâneos e dança e graduada em comunicação social. É também uma das diretoras do Congresso Internacional de Jazz Dance no Brasil. Então, assim, ó, eu tô com um time maravilhoso, tá? Pra gente conversar de um assunto que eu falei assim, quero conversar disso. Vou trazer pessoas que eu tô me coçando pra fazer perguntinhas. Então, sejam muito bem-vindos. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. O objetivo do podcast, ele é esse mesmo, de comunicar, de educar, de informar. Eu acredito muito que na nossa troca aqui, o nosso compartilhamento, a gente pode estar ampliando para muitas pessoas. E aí, para a gente conversar sobre essa questão do tema, né? De quem ou o que está mudando, transformando a realidade da dança brasileira em vários contextos, como a gente viu nas apresentações aqui dos nossos convidados, eu queria já começar com o Bongiovanni perguntando... Trazendo primeiro esse contexto pandemia, né? Que eu acho que talvez foi um grande fator aí transformador para tudo, né? Na vida. A vida mudou, assim, em relação principalmente ao formato de educação. Como que isso você enxerga que vem impactando cada vez mais, não só porque é pós-pandemia, o formato de educação? Isso já estava acontecendo, essa questão do online, por exemplo, essa questão do relacionamento com as pessoas, ou você acredita mesmo que potencializou porque algo aconteceu ali no mundo que nos fez enxergar isso? Olha, eu tô aqui tentando pensar, né? Eu tive um tempo ali na Escola de Dança do Municipal de São Paulo, né? E estava também muito atento a essas questões de formação, como é que a gente procederia com a formação. E sabe o que eu acho que mudou assim radicalmente? A pandemia acelerou, mas é a coisa do acesso, né? O acesso na palma da mão, no celular, a gente vê danças do mundo inteiro. Então, assim, eu não vou denunciar a minha idade, mas a gente não tinha YouTube, Instagram, essas coisas. Então, quando alguém trazia um VHS velho, mastigado, e a gente olhava coisas que estavam acontecendo, aquilo tinha um impacto muito grande, né? Então, você testemunhar diferentes danças, você fazer oficinas, todas as vivências, elas são transformadoras. E eu, por exemplo, ontem estava na noite de contemporâneo e estava até comentando com os jurados, né? Antigamente a gente vinha para o festival e via uma série de trabalhos medianos e alguns trabalhos muito bons, né? E aí a gente conseguia fazer apontamentos para esses trabalhos medianos, coisas que poderiam melhorar e tal. Eu acho que essa fase passou, né? O desempenho das pessoas, ele é incrível, né? Quando a gente está olhando ali, você basicamente está vendo duas coisas. Você está vendo desempenho e pensamento coreográfico, né? E aí eu acho que na parte do desempenho, nossa, é impressionante, assim, o quanto essa moçada tá bem. Então, eu não consigo deixar de achar que não tem um pouco a ver
com o quanto você está conseguindo ver danças e o próprio sistema de você se registrar em vídeo e se olhar e se autocorrigir. Então, eu acho que esse aparato tecnológico e a informação que é trocada nele, ele teve um efeito quase de ruptura com o que a gente vinha vivendo, sabe? Eu tava até brincando ontem que o Júnior já não é mais Júnior, né? Ou, assim, O Júnior é impressionante. Júnior já não é mais Júnior, gente, ponto. E o Sênior, então, às vezes, né? Então, realmente, né? E a questão... Qual que é a sua opinião em relação aos espetáculos de dança voltados agora para companhias profissionais? A Marcela também queria saber da opinião, porque assim, fora do país, por exemplo, a gente estava escutando muito assim, as pessoas têm que voltar ao teatro, né? Mas também é uma grande forma de acessar o público o online. Por exemplo, a minha família me assistiu da Alemanha nos espetáculos porque estavam sendo transmitidos, né? E quando não rolava, eu ficava triste. E eu cheguei ao intendente e perguntei para ele, né? Só que aí a gente entende que também não é só questão burocrática do teatro, mas culturalmente ali envolvido. Então eu queria, Marcela, saber da sua opinião. O que você acredita nesse formato online em relação aos espetáculos de dança? Eu acho que tudo cabe na hora que ele tem que ser encaixado, por exemplo. Existem obras que podem ser transmitidas online, porque a gente tem o direito do coreógrafo, a gente tem o direito da transmissão do teatro e a gente tem estrutura para poder transmitir. Né? E outras que também não cabem. Eu acho que quando a gente transmite algo online, a gente está pensando em formação de público também. Né? No acesso, enxergar o acesso, mas essa formação de público também pode vir carregada de sentido, carregada da palavra, explicar o que é aquilo, porque ele está se dispondo a assistir um espetáculo online. E aí a gente que não está falando só de coisas gratuitas, a gente também está falando de comprar um espetáculo online e de assistir esse espetáculo online, seja onde ele quer que aconteça. Exato. Né? Eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso. Sim. Né? Aos dois lugares, aos dois universos. Sim. E grande parte do material das companhias está disponível nas mídias. Não adianta. No YouTube né? e em outros lugares. E legalizado, assim, autorizado. Né? Obras inteiras, por exemplo, o governo do estado de São Paulo tem o Cultura em Casa, no qual são disponíveis espetáculos na íntegra. Entendi. Então, ele tá lá. Né? Eu acho que aí a questão é o que acessar, como acessar, e como traduzir aquilo que muitas vezes é visto, mas culturalmente aquela pessoa não acessa por pura falta de acesso. Eu digo que ignorância é muito diferente de falta de acesso. Sim, com certeza. Né? Ele não tem acesso para aquilo. Entendi. Eu acho que pós-pandemia a gente entrou num online muito fortemente. Né? Muito mergulhado no... Sabe que tem uma coisa que eu lembro, né? Eu fiz um dos primeiros espetáculos no Sérgio Cardoso, quase que junto com a São Paulo Companhia de Dança, assim que a gente saiu da pandemia. Online. E o Márcio Galassi estava falando pra gente que o Sérgio Cardoso virou uma grande central de produção de audiovisual. Tem um estúdio incrível. Entendi. Então, o que aconteceu de certa forma, a gente acelerou um processo que talvez fosse muito lento, da gente perceber, por exemplo, nos orçamentos que eu faço para o Guaíra agora, sempre tem um orçamento de audiovisual. Entendi. Porque a gente não pode se dar o luxo de não ter isso como construção de memória, mas também como uma plataforma de veiculação. E, por exemplo, só para te dar um dado, o Guaíra, ele tinha cerca de, 100 acessos por mês no site, né? Na pandemia, eles migraram a orquestra e balé para o online e eles foram de, meia dúzia de seguidores para mais de 2 milhões de seguidores. Então, é um negócio que descobriu-se uma nova frente de atuação. Né? Exato. Bacana. Interessante. Sim. E tem uma coisa que você está falando, me vem, junto com toda essa questão, né, da gente transmitir espetáculos online, me vem uma questão de acessibilidade muito forte. É isso. Acessibilidade comunicacional, libras, audiodescrição, que antes a gente não pensava para os espetáculos. E hoje, eles já fazem parte da rotina diária. Tem coisas que vão sendo agregadas, então, né, durante esses últimos anos, que você fala assim, isso não tinha antes, as pessoas não pensavam nisso. Você, Tereza, como diretora de espetáculos nesse processo todo, né? Com esse online, como que foi isso? Como que afetou e está impactando ainda? Eu acho que a gente falou aqui de várias coisas que são super interessantes, mas o que eu acho que eu posso acrescentar na discussão é o quanto que o online nos fez enxergar a internet, a gravação, o vídeo, né?
mas principalmente o próprio online, a transmissão direta, como uma fonte de investigação de linguagem. Então, não se trata simplesmente de registro. O registro é super importante, né? Não estou falando que não é. Mas existe também abriu-se, né, um campo de investigação de linguagem justamente nessa incerteza entre a cena e o audiovisual. Perfeito. Entendeu? Essa incerteza porque muitos de nós não sabíamos fazer isso. Não somos artistas do audiovisual. Entende? E aí essa incerteza, esse não saber, criou coisas incríveis. Eu tive a oportunidade de fazer uma curadoria do Festival de Dança do Nordeste, do FNT, que é um festival bem tradicional, chama de Festival de Teatro de Guaramiranga, né? Que apresenta teatro e dança. E lá no Ceará, onde eu moro. E aí, foi tão interessante em 2020 eu fazer essa curadoria e o nome do festival é Teatro foi, será, tudo com ponto de interrogação. Porque era isso, era um teatro online, era o que dava para fazer. Mas o ser humano é incrível, né, gente? Nesse o que dava para fazer, a gente não faz nem ideia do que dá para fazer, né? Exato. Isso é incrível. Enfim, não tô fazendo defesa de pandemia, não é nada disso, mas em condições completamente adversas, né? A inventividade, até porque, vamos lembrar, né? Nós não tínhamos editais emergenciais para os técnicos, para os artistas, né? Dos teatros que ficaram absolutamente desempregados. Então, a gente também se forçou a movimentar a máquina do jeito que dava. Porque tinha gente, assim... em penúria, em estado de penúria, porque depende da máquina cultural acontecendo a pleno vapor, enfim. Nunca acontece a pleno vapor no Brasil em comparação com o resto do mundo. Mas assim, no que já existia. Então, eu destacaria também essa grande investigação de linguagem que acabou... Apareceram coisas muito esquisitas e muito legais, assim, que a gente não sabia definir. Que diabo é isso? Como diz no Ceará. Que diabo é isso, né? Então pode-se dizer que despertou também muitas coisas pra fazer de um limão uma bela limonada, né? Porque assim, a gente vê tanto... É isso, a capacidade humana de criação, né? E a necessidade, né? Eu acho que é isso que a Teresa falou, é super bacana, assim. Quando a necessidade se apresenta, você ativa alguma coisa e vai atrás de fazer, Perfeito. né? Perfeito. Eu acho que tem a ver com isso. Agora, claro que, por outro lado, né, eu dirigi um espetáculo, estava se apresentando, inclusive hoje, lá no Ceará, sem a minha presença. A gente colocou como texto, assim, uma cena, enfim. E aí, nessa cena, a gente fala um pouco, poxa, a gente quase, né, se viu privados e privadas, todos, né, da ideia de estarmos juntos numa mesma sala, respirando supostamente o mesmo ar, né? Então, isso mexeu muito com a gente. E eu acho, sinceramente, não quero trazer um lado sinistro para a nossa conversa, mas eu acho que existe um trauma coletivo que não foi processado ainda, porque a gente caiu muito rápido em voltar a trabalhar, claro, porque é isso, tem que movimentar a máquina, bora, bola pra frente e tal, mas foi um trauma, gente. Foi um trauma coletivo muito grande. Eu acho que a gente ainda vai... Mas é isso, como a grande peste, né? Lá perto do Renascimento, né? Enfim, a gente correlaciona essas coisas, né? Esses grandes momentos, assim, de viragem, né? Que a gente tem que repensar tudo, e um grande movimento intelectual que acaba acontecendo e artístico em resposta a isso, em resposta a novas necessidades de sobrevivência, né? De existência que se fazem valer e que acabam desaguando na arte. Não tem jeito, né? É interessante você falar isso, porque eu acho que assim que as atividades presenciais elas voltaram, acho que as pessoas voltaram com muita vontade, né, ao teatro. Então, eu assumi o Guaíra logo depois da pandemia e, bom, fiquei encantado, né? Adoraria ter os louros todos para mim, mas acho que não é. Mas o fato é que toda a temporada que a gente fez no Guaíra no ano passado, ela se esgotou. Então, em 4 dias, você colocar 10 mil pessoas para assistir dança contemporânea, você fala... É um marco, meu, que coisa incrível, assim, né?
Tudo bem, tem um desenho, a gente agrega orquestra junto Sim. muitas vezes, porque acho que é um espetáculo diferenciado e tal, mas eu senti que o público respondeu com muito afã, né? Assim, as propostas de, ok, vamos nos encontrar, então, sabe? Então pode-se dizer que as pessoas estão indo, sim, muito mais aos teatros, né? Valorizando muito mais a cultura, a dança. Sim. Isso é algo muito bacana de se ver, né? Poxa. Agora, vamos falar sobre processo criativo, porque eu tenho curiosidade no seguinte. Na pandemia, a gente viu muito se aprofundar essa questão mais da relação humana com as pessoas, do sentimento. Mais do que o lado racional, o lado empático, né? E eu vejo muitos coreógrafos, e aí eu queria perguntar para vocês nas vivências, né, cada um com a sua, dessa questão, como que chegou isso para vocês, na sua criação, por exemplo, o lado sentimental da coisa, porque o que a gente viu também é essa hipervalorização do tema pandemia dentro das criações, né? Por exemplo. Então, Muito. como que vocês veem isso que vem mudando as temáticas dos processos criativos e dessas relações humanas nos processos? Quem vai? Ladies Quem first. dá mais? Eu acho que naquele momento, primeiro, né, isso se tornou tema, né? As pessoas não conseguiam se livrar desse tema, porque não conseguiam se livrar desse imaginário, não conseguiam se livrar do processamento subjetivo que elas estavam tendo que fazer forçadamente, de repente, sem a menor... Saiu da ficção, né, daqueles filmes de super sensacionalistas americanos para a vida da gente, né? Eu me lembro de um dia que eu peguei meu carro, estava muito estressada de estar em casa, né, confinada não sei o quê, eu fiz confinamento, tive esse privilégio, tem que dizer isso, né? Isso era um privilégio naquele momento de fazer um confinamento 100%, fiquei... E teve um dia que, claro, né, comecei a pirar dentro de casa. Aí peguei o carro e fui, de repente eu tava andando pelas ruas de Fortaleza e era cenário de filme americano, gente. Vazio. Faroeste. Sabe aquele I am the legend, eu sou a lenda, que é uma péssima tradução, inclusive, Vazio. mas enfim. É isso, né? Sim. Não tinha ninguém. É muito estranho. Então, veja, tô trazendo uma imagem assim, só pra gente lembrar de naquele primeiro momento, eu acho que isso se tornou tema, né? À medida que o tempo foi passando, eu acho que isso tá vindo, né, como uma preocupação dos modos de convivência, dos modos de produção, entendeu? Sai das mais do que a tema, né? Eu acho que num primeiro momento a gente precisou tematizar, porque a gente precisava processar Com aquilo, né? certeza. E depois eu acho que virou... Agora eu tô achando interessante isso. Eu sinto que a gente tem que olhar para isso nas relações entre as pessoas, nos modos de se organizar, nos modos de compor, porque eu acho que tá migrando para isso. Não sei se é muito abstrato isso que eu tô querendo dizer, mas tá entendendo? Assim, esse pensamento coreográfico que você tava falando, né? É isso, acho que ele tá pensando isso também, né? Bacana. A partir desse desafio, né, que foi posto pela pandemia. Sim. E como que chegou, por exemplo, para você esse tipo de relação, né? Afetou os seus processos criativos também? Eu tô aqui tentando lembrar, eu sou um cara de memória curta, sabe? Mas eu lembro que logo no começo, eu fiquei meio deprê, porque eu pedi demissão da escola de dança, porque eu tinha projetos na Espanha, tinha projetos do Iberecena, ia remontar o Romeu e Julieta no Guaíra, e o pessoal da Secretaria de Cultura resolveu que eu não ia sair. Quando me contrataram, você vai poder sair, quando aconteceu, você não vai poder sair. E aí eu fiquei com aquele entalado aqui, eu falei, eu vou embora, porque, sabe, eu quero contribuir aqui com a escola como um artista atuante, não como um gestor apenas, até que um dia vai chegar esse momento. E aí... pedi demissão, porque vocês não me valorizam. E aí, 2 semanas depois, a pandemia chegou e todos os meus projetos caíram. Então, eu fiquei muito deprimido no começo. Claro. E eu fiquei, confesso, incomodado em olhar as pessoas dançando no vídeo. Uma dança assim na sala de casa, uma dança... Desculpe o linguajar, mas olha como eu sou foda. Né? E todo mundo em casa nessa potência assim. Eu falei, nós estamos tudo morrendo de falta de ar e isso para mim não faz sentido, assim, sabe? Então eu encorujei, fiquei muito quieto durante 1 ano e meio, assim. E aí depois eu propus um projeto também, né? E aí ele foi mais tema, também um pouco modo de pesquisa, porque o que a gente fez? A gente pegou o Singularidades, que era o último espetáculo do Mercearia, e a gente chamou de Singularidades na Pandemia. E o Singularidades, ele falava um pouco do processo, tentativa de responder um pouco a pergunta de como é que eu venho a ser quem eu sou,
É uma pergunta mais da filosofia do que de qualquer Sim. outra coisa. E aí, como é que eu venho a ser quem eu sou na pandemia? Então, a gente foi, só eu e o Osmar Zampieri, que é meu parceiro de vídeo, a gente foi para casa das pessoas, né? Então, a gente roteirizou as coisas, dividiu tudo com cada um dos bailarinos e a gente ia e passava um dia inteiro na casa das pessoas, tentando colher material para depois, na pós-produção, fazer um corte que fosse interessante o suficiente para compartilhar com as pessoas. Então, eu fiquei muito contente de fazer esse projeto, Legal. assim, sabe? Então, num primeiro momento, foi muito imediato, assim, o tanto que isso afetou, né? O modus operandi, a temática e tudo. E depois isso foi se esfumaçando um pouco, né? Mas quando eu assumi o Guaíra, por exemplo, a primeira pessoa que eu convidei foi a Lili de Gramont para fazer um trabalho. E ela fez um trabalho lindo, onde ela, na verdade, falava um pouco, se não exatamente da pandemia, mas desse mundo VUCA, né? Que para mim tem tudo a ver com o Bauman, que é o Pra mim mundo, também. que é o mundo líquido, que é o mundo volátil, que está, né, insustentável no sentido de você não conseguir prever o dia seguinte, e ela propõe uma repactuação coletiva como uma estratégia da gente seguir adiante. E aí no programa seguinte, quando eu chamei o Alex e o Jorge para fazer um trabalho, eu também fiz uma provocação que era no sentido de, olha, eu acho que a gente passou por um momento muito tenebroso, assim. Então, eu gostaria que a gente tivesse algo que fosse luminoso, algo que desse esperança, algo um pouco da ordem do, ok, carpe diem, né? A gente quase morreu, então se você não morreu, né? Exato. Seize the day, né? E eles vieram com propostas muito lindas, assim, nesse sentido. Não um luminoso vazio e bobo, né? Mas dois trabalhos diferentes que de alguma forma dialogavam com isso. Então, Mas o interessante aí é pensar o olhar da direção, né? Não só do artista, mas do diretor de uma companhia, pensando o que aquela companhia vai dançar e o que aquele público vai assistir. Então, também, aí eu penso que é isso que também leva as pessoas ao teatro, né? Para poder assistir, porque elas também querem ver uma coisa que as preencha. Sim, isso né? é verdade. Porque essa questão da pandemia, o que eu acho é que a gente nunca aprendeu a dançar distante. A dança pra gente sempre aconteceu na sala de aula. no encontro. Né? No encontro. Exato. Então, como fazer isso? Né? Como olhar aquelas pessoas dançando naqueles quadradinhos, cada um do seu tamanho, tudo desincronizado, porque a música não chegava. Exato. Aula do Zoom, né? Aula Ai, que de nervoso. de aula, com cada um atraso do a jeito. música. Você falava, meu Deus, mas tá no tandia, que hora que tá? Exatamente. Né? Então, a gente teve que aprender um outro modo de dançar, Sim. um outro modo de receber a dança. Mas quando você fala isso, dessa escolha, me vem muito a função do lugar do diretor, né? Pra dança, ou do dramaturgo em si, que traz essa Bem, proposição, eu ia dizer. né? Que é um Exato. trabalho conjunto. De onde surgem as ideias. A função, né? Exato. A função, historicamente, surge desse lugar, de uma pessoa que ocupava no teatro, que é o primeiro dramaturgo, digamos, Sim. da história, né? Que ocupava no teatro o lugar de um diretor do teatro, Exato. da companhia, não do diretor do espetáculo. Mas qual é o projeto? Qual o Exato. sentido de montar isso? O que fazer? Exato. Como é que isso daqui comunica? Claro que isso não era a palavra na época, Sim, mas sem enfim, dúvida. como é que isso daqui se estabelece laços aqui Na própria sociedade. isso, Sim. e reverbera ou não, mas principalmente qual o sentido? Qual o sentido de fazer isso? Exato. Que legal. Né? Isso é bem Isso é importante. muito legal, É. assim, de pensar, né? Claro Com que isso certeza. hoje se exerce de outra maneira. Sem a gente não tem dúvida. companhias nacionais, como era o caso lá, tantas companhias nacionais, né? Enfim, mas de qualquer modo, a função ela se transmite historicamente um pouco herdando isso do seu começo, da Sim. sua Sim. origem, né? Que legal. Que lindo. E aí vem pra mim que, então, chega a pandemia pra cada um de uma maneira diferente, né? Esse que é o negócio, no final das contas. Pra cada trabalho, de uma maneira diferente. Mas sabe o que eu acho que a gente ainda pode destacar? Uma coisa que estava na fala da Marcela agora, é o fato de que nós nos obrigamos, foi por obrigação, tá? Nós fomos obrigados e obrigadas a aproximar um pouco mais um país tão grande. Foi. Isso também. Foi. Então, assim, eu dei aula numa pós-graduação organizada pela FURB, em Blumenau, tinha 96 alunos.
Uma pós-graduação lato sensu, porque existe uma demanda enorme de pós-graduação lato sensu, de qualificação das pessoas que saem da graduação, ou saíram há muitos anos, não importa, e elas precisavam muito estudar, e não tem, como é que você vai fazer uma pós-graduação numa universidade paga, caro pra caramba, cada uma em uma cidade, você tá entendendo? Não faz. Exato. Ali tinha 96 alunos. Exato. Quando eu abri o uso, não era outro sistema. É o Teams. Teams, Quando abri o Teams, eu falei, caramba, que loucura, não cabia, entendeu? Você não sabia, eram páginas e páginas de gente, sabe? Demais. Muito legal. Que legal. É muito legal. Então, assim, eu, Tereza, né? Não tô falando assim de mim, mas tô falando assim, a informação, ela pode chegar a recônditos, assim, né? Muito mais afastados. Eu não tô dizendo que exclusão digital não existe, não tô dizendo isso, claro, não tá todo mundo incluído, não tô pirando A gente viu que é possível. Mas- Algo que a gente achava que não era, talvez. E mais, eu acho que nos obrigou a isso. Sim. Tem surdo na plateia, sabia? Exato. Né? Tem não vidente na plateia, Exato. sabia? Exato. Qual é a experiência? Essas pessoas têm experiência estética, claro, sensível. sem dúvida. Elas estão vivas, Sem né? dúvida, Elas exato. têm sensibilidade, elas Sim. sentem e, portanto, né? Exato. Mas você acha que a gente não se ocupava disso, era uma coisa, né? E não é que é desprezo, nada disso, mas é porque isso não tava, né, pra nós, assim. Acho que- Agora é uma obrigação, Exato, Sim. né? Acho que era ignorância mesmo. É assim. ignorância, assim. E isso me abriu um espaço aqui agora pra gente pensar sobre... Porque várias coisas a gente talvez não estivesse conseguindo enxergar antes, que talvez agora esteja um pouco mais claro, inclusive as carreiras plurais dentro da dança. Porque antes eu não conseguia enxergar que uma carreira na dança poderiam ter vários caminhos e talvez ao mesmo tempo ali trilhados, né? E aí, você falando do formato online de estudo, eu comecei, por exemplo, o meu estudo na pandemia por conta do online. Porque se não fosse esse formato, eu não estaria fazendo faculdade. Então, isso também eu acho que é muito legal, porque eu vi que a educação se tornou muito mais possível para além da dança. E como que eu posso agregar esses outros caminhos na minha carreira. Né? Hoje eu faço marketing e comunicações e, no final das contas, tem tudo a ver, né? Dá para ligar e conectar muita coisa. Então, eu queria que a gente comentasse rapidamente das carreiras plurais na dança que eu venho vendo e percebendo cada vez mais. Então, hoje não é mais o skin, né, que a gente chama agora. Skin bailarina ou skin coreógrafo, mas é o empresário, é o bailarino, é o professor. E aí, da onde que vem essa necessidade? É uma necessidade ou é um desejo? Eu acho que, por exemplo, eu fazendo um recorte mais da minha percepção e a minha vivência, né? Primeiro lá em São Paulo, com o próprio Balé da Cidade, depois com o meu próprio grupo, com o Guaíra, a gente ainda tem carências de profissões que são muito básicas, eu acho, sabe? Assim, bons produtores executivos, produtores artísticos, toda essa parte de comunicação, porque o que eu acho que no final das contas, né? Quando você migra, né, a comunicação para a rede social e para o mundo digital, não basta você colocar aquela fotinho ali e falar, meu espetáculo está em cartaz. Exato. Infelizmente, é um job constante ali para você ter engajamento e tudo mais. Então, o que eu percebo nós temos uma carência tremenda de conseguir comunicar, porque eu converso com várias pessoas assim, a gente tem um consenso que quando você finalmente consegue fisgar o sujeito, fazer ele sentar e assistir o espetáculo, toda vez ele fala assim, poxa, interessante esse negócio aqui, né? Eu acho até que eu viria de novo, né? Mas você quase pegou o cara no laço para ir ali, né? Quase tá pegando na rua, vai entrar. Então pensa assim no espontâneo que o cara que vai no teatro, no espontâneo que vai num show de música, no espontâneo que vai num monte de lugar. Pra dança a gente parece que tem menos isso, sabe? Então isso, por um lado, dá um nervoso, mas, ao mesmo tempo, dá a sensação de que, poxa, temos muito para crescer ainda. Sim, claro. Temos muito para conseguir mobilizar as pessoas, trazer para dentro, que aquilo seja uma experiência que seja significativa, porque eu acho que talvez a gente tenha padecido durante uma época de falta de mediação, talvez, sabe? De falta de conseguir aproximar as pessoas do espetáculo. Então, era um clássico quando eu era mais jovem, né? Eu levava meus amigos que não eram bailarinos para assistir dança e no final era o clássico, não entendi nada, né? Aí você fala, mas quando você vai escutar o Mozart, você entendeu? É para entender? Não é só para vivenciar esse A grande negócio? pergunta final, né? Você gostou?
Então, sabe, acho que tem uma educação estética, assim, sabe? Que a gente esqueceu que a gente tem que fazer para que aquilo se torne uma experiência valorosa, sim. Né? E eu acho que aos poucos isso apareceu, assim, sabe? Então, eu sinto que apesar de todas essas dificuldades, desafios que a gente tem na nossa área, eu sinto que só melhora, né? Sim. E assim, por exemplo, a gente vem para Joinville e vê esse festival, que 10 mil inscritos, 40 anos, essa quantidade de gente, experiências com famílias, as crianças felizes aí, para lá e para cá. Você fala, poxa, né? É possível, né? Porque é a arte, também é um campo profissional, também é um negócio, tem tudo isso, né? Sim. Então... Eu acho que é legal falar com essa moçada, né? Que vai ouvir esse podcast, vai ver esses vídeos, enfim... que está aqui, né, vibrando, que já tem, assim, a classificação brasileira de ocupações, né, que é que define os campos profissionais, ela volta e meia a se rever. Lógico, porque a história muda, né, e a classificação brasileira, CBO, assim que a gente chama, né, é de 2002 a que reconhece o artista da dança, né? Então, não é... Antigamente, as profissões eram professor, coreógrafo, dançarino ou bailarino, né? Exato. Hoje em dia, isso se ramificou, então a gente sente que como campo profissional, não vou falar mercado propositadamente, mas como campo profissional, a dança se expandiu muito né? Nos últimos 30 anos, digamos assim. E nos últimos 30 anos, no meio disso, a gente viu a CBO responder a isso, colocando outras categorias, né, como passíveis de serem reconhecidos, a pessoa se autodenominar uma artista da dança ou um artista da dança. Eu acho isso muito interessante, assim, né? Sim. Como um sintoma, digamos assim, um sintoma até dos expedientes legais, trabalhistas, né? Dessa mudança que vai acontecer. Uma outra experiência que eu tive, eu fui representante do Rio de Janeiro na primeira Câmara Setorial, porque eu sou antiga, né, gente? A cosmética ajuda. Mas a pessoa é antiga. É o espírito jovem também ajuda. É isso que importa. Ajuda a cosmética. Exato. Alma artista. Assim, a pessoa antiga. Enfim, aí eu representei o Rio de Janeiro na primeira Câmara Setorial, né, de dança, lá na Funarte e tudo mais, quando todas essas coisas, né, da política federal, né, pra dança, tava ali, né, tomando fôlego, não sei o quê. E foi muito curioso, porque a gente trabalhava com uma metodologia que vinha... Uma metodologia que a gente super implicou no começo, falando... que era uma metodologia Sebrae, assim, Sebrae. Economia da cultura, isso tudo era muito começo, né? Tô falando de 2005, tá, gente? Aí, começo que eu digo assim, a gente chamar desse jeito, e aí a gente chamava de metodologia Sebrae. Mas eu trago de lá até hoje, dessa metodologia de Sebrae que eu tanto reclamei, um entendimento que é da cadeia produtiva, assim, sabe? Que são 5 elos e que eles precisam estar, que nem aqueles pratinhos, assim, do moço, sabe? Não parando de girar. Exatamente. Todo mundo ao mesmo tempo junto. Formação, produção, criação, difusão e... Tem mais um? Formação, criação, difusão, produção e tem mais um que eu tô me esquecendo. Circulação. E circulação. E eles têm que estar o tempo todo, né, eu ainda trago essa imagem, enfim, pra mim, assim, né? Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu agora tô militando nisso lá no Ceará, em Fortaleza. A respeito do... Porque Fortaleza e o Ceará investem muito em formação. Tem 3 escolas públicas, tem curso de graduação, tem bacharelado e licenciatura, tem um curso técnico para os jovens em nível de ensino médio, tem a escola pública de dança que leva as crianças dos 8 aos 13 anos. Tem muita iniciativa nos centros de formação voltados, né, para formação. Essa galera vai trabalhar aonde? Essa galera precisa trabalhar. Então, o que você tem hoje é um gargalo de gente precisa, entendeu? Forçando isso. É legal, porque a história força mesmo. Forçando que a gente comece a pensar, caramba, essas pessoas precisam trabalhar. Exato. Elas precisam se empregar. Sim. Não dá mais, entendeu? Pra só formar, né? Não tô dando tiro no pé. Vou trazer um contraponto. O que eu sinto muito... No estado de São Paulo, muito mais propriamente... é a falta de informação de que existem múltiplas profissões na dança. Sim.
poucos entendem que eles podem ser iluminadores. Eles podem ser arquitetos. Eles podem ser advogados para fazer só contrato de dança, que eles podem ser jornalistas. Eu tô com 3 vagas abertas há 3 meses, gente. Eu não acho. Então, ao mesmo tempo que você tem qualificação, falta muita qualificação para essas múltiplas funções do artista. Sim. Porque muitas vezes ele é artista e ele não tem 1% do gestor, né? Do gestor da própria carreira e do gestor dele fazer a própria gestão daquilo. Exato. Mas, peraí, então essa profissão existe porque as escolas falam um pouco desses lugares. A gente fala muito das principais. Então, ele é professor, ele é coreógrafo. Mas aí você sabia que existe um remontador? Você sabia que existe um ensaiador? Isso não chega muitas vezes. Isso não é só pro plano B, né? Depois da carreira. Esse que é o negócio. Exatamente, não é um plano B. Sim, exatamente. Porque acabou, então o que eu vou fazer? Então eu vou dar aula, tá? Mas o que você pode fazer? Além de você dar aula, não quando você tá no fim da sua carreira, mas quando você tá pensando em alguma coisa que você vai mudar, né? Porque aí é onde você vai estudar. E aí, obviamente, onde é que você vai empregar. Isso. Porque faltam profissionais de qualidade, como o Bon Giovanni falou, um bom produtor executivo, mas também a gente não tem um leque de iluminadores que a gente possa escolher, um leque de sonoplastas que a gente... Dramaturgo, então. E aí entra a questão da gestão de carreira, né? Sabia que gestão de carreira existe na dança, Muito, gente. Tá? E é importante porque às vezes a gestão de carreira é só na engenharia, medicina e tal. Mas na dança também precisa existir. No esporte precisa existir. Sim. Cara, eu fico assim, estudando temas por fora e tentando trazer muito pra minha carreira. E quando a gente vê um planejamento, uma visão, né? Estratégia, enfim, isso é muito bem-vindo. Isso precisa ter. Porque senão a gente tem artistas abandonados no meio do caminho porque simplesmente não sabem pra onde ir, o que tem ali pra explorar. É que é curioso, né? Eu acho que tanta coisa mudou, mas eu ainda percebo muito fazer artístico desse modo que é artesanal. Né? Então, aquele modelo que é quase da Renascença. Você cola num mestre e fica aprendendo a fazer com ele e faz aquilo que ele fazia, né? Você vai dançar primeiro, depois você vai dar aula e eventualmente coreografar. E o que acontece é quase como se uma parte do nosso universo está impermeável a tudo que está acontecendo, assim, em volta, Exatamente. né? Então, tem esse viés tecnológico, tem um viés de educação, tem o viés da multidisciplinaridade, né? Que a gente pode ter. E, de alguma maneira, a gente segue fazendo aquele modelinho artesanal, assim, né? Sim. Então... Eu não sei, eu percebo muita gente se aproximando do final de uma carreira e ainda se segurando na carreira como se não houvesse mais nada possível a fazer, né? Exatamente. E é uma pena. Uma coisa que eu tenho feito, assim, que eu também tenho militado, vou fazer aqui também um modo, né? Faça. Continuar isso. Por favor, faça. faça. Porque eu tenho procurado nos coletivos com os quais eu atuo, começar a brincar de chamar a ficha técnica de ficha artística, né? E entender que um iluminador, um operador de iluminação, ele é um artista. Sim. Ele não pode destruir o seu espetáculo. Pode. Não é só por apagar, não. Lógico. Se ele opera, sei lá, né? Sem dúvida. Ele é um artista. Inclusive, a gente vai... É um Já vou adotar, adorei isso aí. Não, inclusive, a gente vai ter um episódio amanhã falando como que os acessórios cênicos impactam na dança, né? Mas é exatamente isso, total. A gente vai ter amanhã um figurinista, um iluminador, um maquiador, uma moça que faz acessórios cênicos, então acho que é muito importante. Mas a gente falou também de um assunto que é legal, que é a comunicação. O Bon Giovanni pincelou lindamente a comunicação. E a comunicação é uma coisa que mudou muito nos últimos anos, né? E eu venho vendo cada vez mais a importância, não só dentro de companhias de dança, mas para ligar o mundo da dança, né? Por exemplo, só aconteceu essa união da dança e de todas as profissões por conta disso aqui, né? Por conta de uma internet. Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação à comunicação. Como que isso impacta hoje ou como que isso pode continuar impactando? Vocês estão olhando pra mim. Vamos lá, né? Por que não? A gente tem que escolher alguém. Olha pra câmera e vai, Pra Marcela. mim, a comunicação é a ponta do começo e a ponta do final. Porque eu tenho que pensar como eu comunico e pra quem eu comunico. E lembrando que eu tenho públicos múltiplos. Certo. Então, eu não me comunico só de um jeito. E isso não significa que eu vou usar diferentes suportes. Isso não significa que no jornal é uma coisa, no rádio é outra, na internet é outra. Eu tenho criança, eu tenho o assinante,
eu tenho o patrono, eu tenho a melhor idade, eu tenho o adolescente, eu tenho o bailarino, eu tenho quem deseja, mas como é que eu comunico e vendo aquele desejo para o outro. Certo. Então, a gente tem leques de diferentes possibilidades para cada produto que a gente tem. Não adianta mais a gente ter assim, a comunicação é isso aqui, ó, esses quatro passos aqui, eu vou fazer isso com tudo. Não adianta. Não tem uma receita de bolo pronta. Não, eu falo que não tem atalho. Assim, e cada produto vai te exigir um tipo de comunicação diferente. Sim. E como a gente acessa aquela outra pessoa. Por mais que hoje a gente ainda tenha uma coisa que se espalhe, ela ainda é muito interpessoal. Com certeza. Porque a gente precisa fazer com que aquela pessoa tenha uma sensação. Sim. Né? Mesmo que seja uma mala direta, que ela vá com o nome. Sim. E assim, a comunicação não é só a verbal que a gente tá falando, né? Porque a dança em si Hoje é a em comunicação, dia, né? o percentual de comunicação sensorial é infinitamente maior. Né? Tá. Você vê, tanto que os stories, por exemplo, eles são muito mais assistidos sem som. O feed, o que tem de música, é só se você aperta o botão. Porque a nossa comunicação hoje, ela tá totalmente... muito mais no visual do que em qualquer coisa, do que em qualquer outro lugar. Mas eu acho que a gente tem que pensar as nossas estratégias de comunicação hoje, porque a internet nos dá um lugar de fala, um lugar de voz onde tudo pode. Mas o que é notícia? O que é comunicação? Que tipo de dança que a gente comunica? Isso é bem importante. Eu vou fazer uma pequena digressão. Adoro! Então, assim, quando eu estudei lá na ECA, a gente tinha o above the line e o below the line, né? Que em termos de comunicação o above the line era jornal, TV, rádio. O below the line era pequenininho, que era ponta de gôndola, sabe? Era coisinha pequena. E aí, o que acontece com a invenção das redes digitais e tudo mais... esse below the line, ele é a grande sacada, porque é a segmentação da comunicação. Porque o que acontece? Quando chega no seu celular uma informação que é para você, em tese, é porque algum algoritmo dos infernos descobriu que só você quer aquele produto ali, sabe? Então, o que acontece eu fico pensando que essa ferramenta, ela tá aí, né? Tem empresas... que usam, tem empresas de milhões investindo os melhores cérebros do mundo em fazer isso. Então, é um negócio que me dá até um pouco de medo, para falar a verdade. Pra mim também. Mas o que eu acho é o seguinte, a gente tá aqui trabalhando com uma produção artística e eu concordo com a Tereza, eu não vou nem falar que é um produto ou é um mercado artístico, porque é uma outra conversa gigantesca, assim, mas o fato como é que a gente faz para chegar numa pessoa que vai ter uma experiência com aquilo que você está fazendo de produção artística, que seja uma experiência transformadora? Porque eu acho que o grande lance da arte é que você entre em contato com alguma coisa que transforma a sua vida, que faz a sua vida melhor, sabe? E, de certa forma, dá uma certa angústia pensar que você está fazendo uma produção tão bacana e ela não está chegando onde ela precisa chegar. E aí a gente acha que a questão ali é comunicação. Eu preciso achar a comunicação. Não é só, né? Exato. Porque o que eu fiquei pensando aqui... a culpa aqui... é da comunicação que não vendeu o ingresso, que não acessou. Daí fica aquela briga do marketing com a comunicação, né? Exatamente. Mas porque eu tô lembrando aqui de uma coisa que antigamente a gente tinha nas temporadas de dança, que era o famoso boca a boca. Porque havia temporada de dança. A coisa não ficava um fim de semana em cartaz. Então, o que acontece as pessoas vão assistir, elas gostam, aquilo transforma, ela comenta, e aí isso ganha um certo momentum, assim, sabe? Verdade. E, infelizmente, a gente não tem mais isso, né? Então, a despeito de eu achar que a gente, sim, precisa aprender a usar, a dominar, né, essas ferramentas de comunicação, eu acho que tem essa questão de como é que a gente está apresentando as coisas, né? Como que a gente está programando as temporadas, como que a gente está fazendo que as pessoas venham ver o que a gente faz. Né? Um exemplo, na São Paulo Companhia de Dança, que inclusive você viveu, a gente tem uma campanha de assinaturas, né? Há 10 anos. Então, a pessoa sabe que durante 3 semanas ela vai ao teatro, ela senta naquele lugar e ela assiste aquelas obras, e muitas vezes ela assiste a obra pela segunda vez. Que estava na temporada passada e complementa o Triple Bill daquela semana. E é muito interessante como esse público de assinante, ele é um público... educada não é a palavra correta para eu usar,
mas ele é um público mais especialista, ele é um público mais curioso. Admirador, ele é um público, né? Que vai exato, admirar. que sabe fazer uma pergunta, falar, eu já vi isso, mas hoje é diferente porque trocou o elenco. E então você consegue acessar. E aí eu acho que entram as estratégias. Né? As estratégias de comunicação para cada produto que você tem, que vai depender de quantos dias você vai ter no teatro, que vai depender do seu patrocinador. Né? Diferente do teatro musical que fica 2 meses em cartaz e a gente com dança. Não tem esse... Eu gosto também dessa coisa da rede, né? A rede. Então, por exemplo, eu cheguei meio estrangeiro lá em Curitiba, cheio de amor para dar, né? E aí, então, entrei em contato com o pessoal do Colégio Estadual, com a Fernando Nascimento, entrei em contato com o pessoal da FAP, que é a Renata Noyama, entrei em contato com o pessoal da Casa Hoffman, que é a prefeitura. Então, todos são entes da dança da cidade, né? Eu trabalhei em companhia oficial a vida inteira e a gente sempre foi taxado dos primos ricos, né? Que todo mundo atura, mas ninguém gosta, né? Então, você ser... O tiozão do pavê, né? Porque faz isso. Tiozão do pavê, aquele que faz aquela pergunta insuportável no Natal. Porque todo vai mundo embora. Você não tem como se livrar, mas ao mesmo tempo, Tem enfim. que tá lá, porque né? a gente sempre parece que tem muito dinheiro, né? Todo mundo acha que você tem muito dinheiro. Tá nadando, E aí tem uma certa, né? Não sei se uma competição pelos recursos ou o quê. Então, eu apostei um bocado nessa coisa da rede, da gente se comunicar com todos. Eu fiz um projeto de aulas abertas, onde o pessoal da comunidade vem fazer aula com o Guaíra. Muito legal. Uma tentativa, na verdade, de pensar, gente, nosso feudo ele é pequeno demais para a gente ficar se degladiando aqui, sabe? E aí, puxa, eu percebo que isso tem tido um resultado muito bacana, assim, sabe? As pessoas frequentam, a gente né, vai também na Casa Hoffman, a gente vai também nas outras coisas de dança, incentiva um pouco essa troca. Então, isso não tem a ver diretamente com a comunicação, mas tem a ver com uma estratégia, né? A estratégia de levar acesso. E dessa conexão de rede, né? Com os outros parceiros, né? É porque tem uma agência, né, na pessoa a quem isso antes se dirigia, né? Tanto que ela era chamada coitada de alvo, né? Ela era um público-alvo. Público-alvo. Persona. Uma mira, né, gente? Uma arma. Essa pessoa tá bom, eu vou. Verdade. Me convenceu, eu vou. Enfim. Por isso, né? Então, assim, ela não é mais alvo, ela se recusa a ser alvo. Então, tem uma reciprocidade. Se cria o tal, né? Eu não vou chamar isso também de engajamento, porque eu acho que é uma... Ela só parte. Uma redução. Sim. Não tem mercado? Claro que tem, mas é isso. A gente tem que se preocupar com essas reduções, assim, do mesmo modo. Não estou falando de engajamento, mas eu estou falando de uma reciprocidade que hoje em dia também é lei. Entendeu? Se não me dá lugar de reciprocidade, eu não crio ligação com isso. Né? Total. E isso é um modo de subjetividade da gente. Hoje, se a gente não levar isso em consideração, vai levar o quê? É, vai querer um exato. espectador da década de 50 que ia ver o TBC em São Paulo, não sei o que. Sei lá se isso também não é uma idealização da gente, né? Sei lá, se essas pessoas sequer existiram, né, na história. Então, tem uma questão, eu acho, o tempo todo, eu tenho me ocupado muito disso, eu acho que tem o tempo todo uma questão ética envolvida. A gente tem sempre que se preocupar eticamente com, né, com isso. Sim, total. Estratégia, sim, mas como, pra quem, com quem, né? Como é que eu tô construindo essas pontes? Quais as bordas, esses limites, né? E essa linha de... Eles não são simplesmente consumidores, não. entende? Não. Eles já estão sendo postos, as pessoas estão sendo postas no mundo como consumidor, assim. Mas essa linha de raciocínio, vocês acreditam que também alcança os trabalhos independentes? Porque cresceu muito, né, os trabalhos independentes nos últimos anos. O freelancer, hoje em dia, a gente vê de tudo, né? Isso também, na opinião de vocês, é algo que vem emergindo bastante. É uma mudança no cenário. Acho que sim. O que eu percebo, por exemplo, que é uma dificuldade muito grande, né? Meus colegas, assim, que fazem fomento em São Paulo, você luta muito, batalha muito para conseguir pegar um fomento. E aí a luta é maior ainda para você conseguir apresentar. E aí é uma certa tristeza, porque, assim, para o artista, produzir é bom, mas apresentar e ter casa, ter público é mais legal ainda. Então, eu sinto como a questão da formação, né? É uma ênfase gigantesca de uma política pública em produzir espetáculo
mas eu não sinto que existe uma política pública para a gente, de fato, amarrar isso direitinho e ter lá uma participação do público. Certo. Né? É quase como que assim, bom, daí os artistas têm que se virar, eles que têm que pensar como é que é. Isso é problema dele. E aí você vê que todos os lugares que são os lugares passíveis de receber pauta, eles agora também jamais querem comprar um espetáculo. O que dificulta, porque se você não ganha o fomento, você é penalizado 2 vezes. Porque além de não ganhar o fomento, você não vai vender pauta, porque tem alguém que vai oferecer de graça. Exato. Então você vê assim que a gente pega o cobertor, Exato. puxa para cá, os dedinhos, sobra lá do outro lado. Então, não é fácil fazer política pública, né? E eu não estou reclamando do fomento, não, porque acho que é o melhor edital que a gente tem no país. Sim, ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. Mas eu percebo que, assim, a gente precisa agora que, né, as políticas públicas na área de dança e das artes cênicas, elas já têm um certo tempo, que a gente, de fato, aprimore. Sim, acho que agora com certeza. são fases que a gente precisa aprimorar isso de alguma maneira. Certo. E pra finalizar, jogo rápido agora, hein? Qual é a melhor mudança que você espera daqui pra frente no mundo da dança? Eu espero que as pessoas sejam mais generosas com a dança do outro. Porque hoje em dia a gente aponta muito. A gente fala muito. Ai, pode ser assim, pode ser assado. Ai, mas o que o outro faz é o que ele faz e não o que você faria. Ótimo. Né? E da gente prestigiar o trabalho das pessoas. Porque Generosamente, também, né? Generosamente, porque a gente também quer que elas prestigiem o nosso trabalho. E cada um ali tá fazendo o melhor que pode. Legal. Cada um ali tá fazendo o melhor que consegue naquele momento, porque eu digo que a gente escolheu dança. Com certeza. E você, Tereza? Tava aqui pensando, não sei. Jogo rápido foi rápido mesmo, né? Nossa, meu Deus. Acabou. Às vezes a gente joga umas bombas assim aqui, gente. Olha, curiosamente, eu vou ser contraditória em relação, porque é isso também, né? Tudo certo. Em relação a coisas que a gente discutiu aqui, que foram super bacanas, mas eu vivi o assim chamado boom da dança contemporânea no Rio de Janeiro, né? Em que a cidade era chamada de capital da dança contemporânea no Brasil. Enfim, não que eu acredite nesses epítetos, nessas nomenclaturas, mas só para dizer que ali realmente na década de 90 aconteceu uma coisa curiosa, assim, importante e tal. E uma coisa que era muito legal no primeiro momento é que eu podia não gostar do seu trabalho, mas eu ia na sua estreia. Isso é maravilhoso. Isso é. Você tá entendendo? E todas as políticas que vieram no Rio de Janeiro são tributárias um pouco disso, sabe? Dessa coisa de você funcionar, gruvar junto, sabe? De ir junto, assim, né? E eu acho que o juntos é uma pergunta nesse momento, né? E acho que a pandemia só piorou. Então, eu fico querendo, assim, inspirada nisso, assim, pensar qual juntos vai nos juntar. Que legal. Eu acho que isso é a grande novidade da dança e a grande questão da dança nos próximos anos. E pra você, Bom Giovanni, qual é a sua melhor sugestão para os próximos anos na nossa dança brasileira? Você sabe que eu acho que eu vou fazer coro um pouco aqui as minhas colegas, porque eu acho que falta a gente entender um pouco consciência política, sabe? A gente, quando é artista, e principalmente quando é mais jovem, acha que arte e política são campos que não estão vinculados, né? São absolutamente vinculados, né? E quando eu falo de fazer política, se engajar politicamente, eu não estou dizendo, obviamente, de política partidária. Mas, assim, política tem a ver com o coletivo, né? Tem a ver com esse desenho do não estar sozinho. Então, eu acho que a gente se beneficiaria muito se a gente tivesse um engajamento mais político das pessoas em relação ao que a gente faz na nossa área, sabe? Sim, então, juntar a política com a poesia que a gente faz, que é tão lindo, né? Que é a arte da dança. Porque tudo está falando da vida, assim, sabe? De alguma forma. Legal. E eu sinto que a gente, inclusive para reivindicações básicas que a gente tem e necessita, né? Esse engajamento político seria bacana. Porque também daí o que acontece? Quando a gente tem esse engajamento político, eu vou na estreia do meu colega, eu não aponto o dedo para o meu colega. Então, você percebe, tem uma consciência de classe que é o seguinte, cara, o que a gente faz é diferente, ele é muito pequeno para a gente ficar se matando. Exatamente. A gente só vai conseguir alguma coisa se a gente, de fato, conseguir fazer isso junto. A gente vai ter mais comunicação, a gente vai ter mais engajamento, a gente vai ter mais estratégia, a gente vai ter tudo mais. Aí a gente melhora todos esses tópicos de hoje.
hoje, não é? Olha só, chegamos no fio aí do final onde Exatamente. conecta tudo. Então, assim, gente, muito obrigada por essa conversa aqui, foi incrível. Nossa, foi muito Foi muito Foi muito gostoso, rápido. exato. Muito obrigada. Você que vai assistir a gente ou vai nos escutar. E lembrar que tem outros episódios já na nossa plataforma também. E até o próximo episódio do podcast Pode Dançar. Obrigada, gente. Tchau, assistam. Tchau.